Que o Senhor nos dê instrução para que a gente possa viver a plenitude da Tua vontade. É o nosso desejo, Pai. Que o Senhor seja o cabeça das nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina. Filho, dá um gritão para Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Sentado mesmo, eu queria que você me ajudasse a interceder. Pode ficar sentado mesmo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem planejado na vida da Sandra. Por muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo, mas se o Senhor está fazendo, então nós cremos que é o melhor. Que o Senhor arranque ela daquela condição, Senhor, em nome de Jesus. Nós dissemos não a toda doença da Sandra, Senhor. Que o Senhor entre naquela UTI agora, Senhor, e faça uma revolução naquele lugar, Pai. Aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. As mãos dos médicos chegam até um certo ponto, até um limite, mas as mãos do Senhor é ilimitada. As mãos do Senhor alcançam aquilo que o homem não consegue. E nós declaramos o poder curador do Senhor sobre a vida da Sandra agora, aonde ela estiver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sandra é sarada, amém? Aleluia. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que ela está fazendo com que pessoas sejam colocadas como refém. Está acontecendo assim inúmeros bombardeios nessa guerra. Só que tem um detalhe. Essa guerra ela é silenciosa. Essa guerra ela acontece dentro da nossa mente. Então, dentro da nossa mente acontece uma guerra. E essa guerra ela está acontecendo hoje, ela vai acontecer amanhã, e ela vai acontecer enquanto durarem os seus dias aqui na terra. Todo dia você vai passar por essa guerra. E ela é silenciosa, porque só Deus e você sabem o que passa dentro da sua cabeça. Você pode até compartilhar com alguma pessoa que você confia, com alguma pessoa que você ama, mas só você e Deus sabem o que passa na sua cabeça. Só Deus e você sabe qual que é o seu limite. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa batalha silenciosa. Que todos nós passamos no passado, né?
Estamos passando e vamos passar. Só que depois de uma palavra como essa, eu acredito que não vai ser mais fácil, mas a gente vai entender talvez o porquê que a gente passa por essa batalha, por essa guerra que acontece. Porque a mente, irmãos, ela é algo tão poderoso que ela é a única coisa que tem o poder de parar uma pessoa. Porque eu posso falar para você bem assim, ó, a partir de hoje, você não vai mais participar de culto. Está repreendido em nome de Jesus. Mas só para entender. Eu posso falar para você, uma pessoa chegar e falar para você, ó, a partir de hoje você não vai mais participar de um culto. Só que dentro do seu coração tem um eis-me aqui para isso. E aí o que você faz? Você sabe que é de Deus para você, então você vai, você participa, você vai, você rompe e assim acontece. Só que se eu chegar para você e falar bem assim, irmão, a partir de hoje você não perde mais nenhum culto. E dentro de você, na sua mente tem, eu não quero ir. O que vai acontecer? Você vai ou você vai parar? A tendência de parar é muito grande. Por quê? Porque você decidiu por isso. Eu escolhi por isso. Então, a mente ela tem um poder de aprisionar uma pessoa que está livre, que pode ir passear por aí, a mente pode prender uma pessoa como essa, mas ao mesmo tempo ela pode fazer com que uma pessoa que esteja presa seja livre. Assim como a Terla falou aqui de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam numa prisão, não estavam? Eles podiam sair de lá? Mas será que eles estavam realmente presos? Porque a mente daqueles homens trabalhava não como a mente carnal, não como a mente humana, mas a mente de Cristo operava neles. E aonde opera a mente de Cristo não tem prisão. Aonde opera a mente de Cristo há liberdade. Amém? E olha só, e dentro dessa mentalidade, nessa guerra que eu estou falando, existe um conflito que acontece sempre, que é o conflito entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Alguém que já teve um conflito como esse, de fazer sua própria vontade e fazer a vontade de Deus? Vocês sabem o que eu estou falando. E essa é a nossa maior luta. O inimigo não é mais forte do que tudo. Mas você tem o poder de parar você mesmo. O inimigo não pode parar você. A doença não pode parar você. As suas limitações não podem parar você, mas o dia que dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, você estabelecer que você parou, aí acabou. Aí já era. Por isso que essa é a maior luta que a gente tem. E essa luta é de vencer a nós mesmos. Porque um homem que pela ajuda do Senhor consegue vencer a si mesmo, esse sim venceu o seu maior inimigo, o eu. E depois que você vence o eu, aí acabou, meu amigo. Aí ninguém mais segura você, ninguém mais te prende, porque você venceu aquele que é o único que é capaz de parar na sua vida. E olha só, nós falamos aqui sobre, no comecinho nós falamos sobre 4 condições da guerra, né? De ser preso, torturado, refém, bombardeado. E olha só, por que presos? Por que eu disse presos? Porque uma pessoa que tem essa guerra na mente, e ela é presa na mente, é uma pessoa que ela é presa em seus pensamentos e vontades. É uma pessoa que é presa tanto no passado, como é uma pessoa que é presa no seu futuro. Uma pessoa que é presa no passado é uma pessoa que vive... não consegue aproveitar nenhum presente e não consegue muito menos desfrutar do futuro. Essa é uma pessoa que é depressiva, é uma pessoa que é cheia demais do passado. Então a mente dela faz com que ela seja presa nos seus pensamentos e vontades. Quando eu falei sobre torturadas, uma pessoa que é presa na mente, ela é torturada por suas más escolhas e consequências. Uma pessoa que é presa na mente, ela é refém de seus problemas e das suas emoções. E sobre o bombardeados que eu falei, vocês já perceberam o quanto de informações que a gente recebe nas redes sociais e de qualquer outra coisa
que contribui para que a gente perca essa batalha? Porque, irmãos, fala assim, por quê? É interessante você entender, é importante você saber o porquê que a gente é bombardeado para que a gente perca essa batalha. Porque, olha só, o que fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos abrir a Bíblia? Eu vou dar mais uma chance para quem quer gritar e estava com vergonha. Vamos abrir a Bíblia? Aí, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido. E olha só o que fala. E vivam e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas ela vem quando a gente tem uma mente renovada. Por que eu sou tão bombardeado de informações para que eu perca essa batalha da mente? Porque se eu entender e se a minha mente não for parada por mim mesmo, eu vou conseguir desfrutar de qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vocês acham que o inimigo vai querer que eu desfrute a vontade de Deus? Por isso que a gente é tão bombardeado na mente, por isso que a gente é tão atacado na mente. Porque se eu entender a não viver por mim, mas Cristo viver em mim, eu vou conseguir desfrutar de tudo que Ele tem para mim. E olha só, como que funciona a questão da renovação da mente? Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. De repente a gente volta aqui em Romanos ainda, talvez. Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algumas traduções falam diferente, né? Eis que tudo se fez novo, né? A minha fala assim, ó, e eis que se fizeram novas. Mas ele está falando de uma vida nova, ele está falando de uma condição nova, ele está falando de uma mentalidade nova. Porque, irmãos, se a gente for olhar, a gente é moldado no mundo o tempo inteiro. Eu não sei vocês, qual que é o tempo de caminhada que vocês têm. Eu entrei a minha vida cristã começou quando eu tinha 26 anos, 25 anos. Então, até os 25 anos, eu mal sabia o que era Jesus. Eu mal sabia o que era a vontade de Deus. Então, quem moldou o meu caráter, quem moldou as minhas ações foi o mundo. Só que o mundo ele é totalmente contrário à vontade de Deus. E aí, quando eu vou para Deus, eu entendo que o Senhor tem uma vontade para mim. E aí conflita, porque até os 25 anos, 26 anos, eu entendi que eu não mal sabia disso. Só que eu vivia de acordo com a minha vontade. E aí eu vou para Deus e Deus me mostra que existe uma vontade soberana, que é a vontade dEle. Aí eu olho para tudo que eu passei, para o meu passado, tudo que eu vivi até os 25 anos, que era totalmente contrário. Aí eu penso, e agora? Como que eu vou conseguir corresponder à vontade de Deus? Se o mundo me moldou, por isso que esse versículo de Romanos 12, 2, ele fala sobre uma transformação da mente. É como se fosse uma restauração. É como se, essa palavra renovação da mente, é metanoia. O pastor já ensinou para nós aqui. Eu estou indo para cá e o Senhor me encontra, e a partir de agora eu já não vou traçar mais para lá e fazer assim, dar uma volta. Não, agora eu viro para cá e daqui eu vou para lá. É mudança de rota totalmente. Por isso que o mundo ele me ensina a andar de acordo com o mundo, mas o Senhor me ajuda a andar de acordo com a vontade dEle. E olha só o que fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20.
até o versículo 24. Olha só, irmãos, o que vai dizer aqui? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Essa palavra entendimento aqui, a origem dela é mente. Então, olha só, a se deixar renovar no espírito da mente de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse versículo ele fala sobre a gente se revestir da natureza do Senhor. Se o Senhor está falando isso aqui, é porque é possível a gente viver dessa forma, amém? Irmãos, quando a gente olha para Romanos 12:2, ele fala sobre uma vontade boa, agradável e perfeita, amém? E o que vocês acham que é a vontade de Deus? O que é esse boa, o que é esse agradável, o que é esse a perfeita? Quando a gente olha para uma palavra como essa, vocês pensam sobre carro bom, casa boa, sobre ter roupas boas, ter comida na geladeira? Isso é bom, né? Isso é agradável, né? Mas isso tudo o mundo pode oferecer para nós. Mas tem uma coisa que o mundo não pode oferecer para nós, que é Cristo. E Cristo é a vontade de Deus. Cristo é a boa vontade de Deus. Cristo é a agradável vontade de Deus. E Cristo é a perfeita vontade de Deus. Quando a gente olha lá, fala bem assim, ó, no final do versículo de Romanos 12:2, fala bem assim sobre a vontade, né? Essa palavra vontade, ela significa assim, ó, propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. Para que Cristo seja formado na minha vida. Porque se Cristo for formado na minha vida, eu vou poder desfrutar do que é o bom, do que é o agradável, do que é o perfeito de Deus para mim. Amém? Então, qual que é o conflito, então? Qual que é o conflito da minha mente, então? Nós estamos falando sobre isso, sobre o conflito da mente. Qual que é o conflito da minha mente, então? É para que dia após dia eu me pareça mais com o mundo do que com Cristo. Porque o meu espírito quer Cristo, mas a minha mente quer o mundo. Então, dentro de nós, existem duas pessoas que estão caminhando assim, ó. O meu espírito quer Deus, e a minha mente quer o mundo. Por isso que existe esse conflito. Por isso que eu preciso entender qual dessas duas pessoas está guiando a minha vida. Se é a minha carne, a minha vontade, ou se é o Senhor, se é o Espírito. Olha só, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O mundo é muito bom em oferecer quase as mesmas coisas de Deus. Só que tem um final que é totalmente diferente. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz, ó. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Era boa? A vontade de Deus, ela é boa também, não é? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E o que mais? Agradável aos olhos. A vontade de Deus também é agradável, não é? Mas então qual que é a diferença? Vocês perceberam que o mundo ele oferece quase as mesmas coisas? Só que o mundo não pode oferecer aquilo que é perfeito. O mundo não pode oferecer Cristo para nós.
eu posso olhar para algo que é muito bom, eu posso olhar para algo que é agradável, mas se não for a vontade de Deus na minha vida, o que é bom e o que é agradável vai me fazer sair da vontade de Deus. Por isso que eu preciso ter uma mente renovada, porque, por exemplo, se eu cresci até os 25 anos vivendo uma vida que para mim era boa, se eu não entender essa renovação da mente, o que era bom para mim, lá no final da minha vida, ia me arrebentar. Se até os meus 25 anos eu vivi algo que era agradável à minha vista, se eu continuasse nesse algo agradável até o final da minha vida, aquilo ia acabar com ela. Vocês conseguem compreender? Por isso que o mundo não pode oferecer Cristo, porque Cristo me tira dessa condição, e o inimigo não quer que eu saia dessa condição. Amém? Mas olha só, uma coisa que é muito importante nesse versículo aqui que nós estamos agora. No começo fala assim, vendo a mulher, o que é que os meus olhos têm enxergado? O que que os meus olhos têm enxergado? Porque a maneira como eu enxergo determina como que eu vou me comportar. Se eu enxergo da maneira errada, eu vou me comportar da maneira errada. Mas se eu enxergo da maneira correta, eu vou me comportar da forma correta. Então, eu preciso enxergar, eu preciso ver. E é só o Espírito Santo que pode abrir os nossos olhos para que a gente veja que aquilo que era bom aos meus olhos não é bom aos olhos de Deus. É só o Espírito Santo que tem a capacidade de abrir meus olhos para eu enxergar que o que era agradável aos meus olhos não é agradável aos olhos de Deus, por mais que seja muito bom. Por isso que a forma como eu enxergo determina como que eu vou me comportar. Vou acelerar um pouquinho aqui, senão nós vamos acabar muito tarde. Irmãos, existe uma pessoa na Bíblia, e dentre tantas, eu posso dizer que todos os grandes homens da Bíblia, que a Bíblia conta, todos eles tiveram um grande ataque na mente. Só que eu quero falar sobre uma pessoa, que foi Jó. A gente sempre conhece Jó como um homem de exemplo de fé, não é? Um homem íntegro, né? Reto, que nunca se desviou do mal. O Senhor reconhece isso na vida dele. Só que eu quero dizer para vocês que diante de todas as situações dele, Jó também teve um conflito na mente. Jó também teve uma dificuldade. Jó também passou por uma situação onde ele teve que abrir mão do próprio eu, para poder enxergar o que Deus estava fazendo. Porque Jó também foi atacado. Jó foi atacado em 3 lugares. Jó foi atacado naquilo que ele tinha, que foram as coisas que ele tinha e os filhos, que foi tudo aquilo que frutificou a partir dele. Ele foi atacado nisso. Ele foi atacado na sua saúde, na sua alma e nas suas emoções. Mas principalmente, ele foi atacado na essência dele. Ele foi atacado em quem ele era. E o primeiro ataque está lá em Jó capítulo 1, versículo 11. Jó capítulo 1, versículo 11. Esse foi o primeiro ataque nas coisas. Aquilo que frutificou dele. Olha só. Jó capítulo 1, versículo 11. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Essa aqui é a operação do mal. É provocar algo na minha mente para que eu blasfeme o nome do Senhor, ou seja, para que eu me afaste da vontade dele. Porque enquanto eu estou em Cristo, eu estou dentro da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Mas o inimigo não quer que eu permaneça, então ele toca nas coisas. Ele fere nas coisas. Isso foi o primeiro ataque que Jó sofreu. O segundo ataque está lá em
no capítulo 2, versículo 7. Foi na saúde. Diz assim, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esse foi mais um ataque que ele sofreu para que ele blasfemasse contra o nome do Senhor. Então o inimigo atacou no que ele produziu, no que era por fora. Agora o inimigo atacou no seu próprio corpo. E agora vem um terceiro ataque, que foi na sua essência. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim, a sua esposa, né? Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Irmãos, tem situações que aparentemente a gente vai perder. Tem situações que parece que a gente vai sair machucado. Mas nada disso do que eu vivo, nada disso do que eu sofro, pode influenciar em quem o Senhor é para mim. Não pode influenciar na minha essência. Porque foi isso que a esposa de Jó tentou fazer. E eu creio que tinha algo por trás. Não foi ela, mas foi uma intenção de Satanás para que ele blasfemasse. Porque mesmo que Jó tenha perdido tudo, irmãos, Jó não perdeu o Senhor de vista. Jó não perdeu o Senhor de vista. E é isso que importa numa caminhada cristã. Não aquilo que eu estou vivendo pelo lado de fora. Não aquilo que eu estou sofrendo no meu corpo carnal. Mas o quanto de Cristo está sendo formado na minha vida. Vocês entendem? Por isso que a gente olha para a história de Jó e a gente aprende muito com a vida dele. Porque a gente vê que nenhuma pessoa que Deus dizendo que ele era íntegro, que era reto, que não se desviava do mal, uma pessoa declaradamente serva de Deus, nem essas pessoas estão imunes aos ataques da mente. Nenhuma delas. Todos nós estamos suscetíveis a enfrentar essa batalha. E aí agora eu quero falar sobre os 3 conflitos que Jó teve. Porque dentro de tudo isso, a Bíblia fala que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Amém? Então ele foi aprovado nisso. Mas durante o processo aconteceram algumas coisas que fez ele questionar. E quais foram os 3 conflitos de Jó? Ele teve conflito na sua existência. Jó capítulo 3, versículo 11. Olha só o que ele fala. Por que não morri ao nascer? Irmãos, Jó estava passando um problema pesado. Mas pesado assim com P maiúsculo. Enfrentando de tudo que ele tinha, ele ficou sozinho. Nem a esposa dele ficou perto dele. Ele não conseguia, ele não tinha mais nada. Então ele teve uma crise de existência ali. Por que eu não morri ao nascer? No capítulo 7, versículo 7, Jó teve uma crise de esperança. Olha só. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é um sopro. E olha agora sobre a crise de esperança. Os meus olhos não tornarão a ver felicidade. Então Jó teve uma crise de existência, teve uma crise de esperança, e lá no capítulo 9, versículo 11, Jó teve uma crise de abandono. Diz assim, eis que ele passa por mim, e não o vejo, segue diante de mim, com que Cristo aumente dentro de mim. Por isso que essas crises acontecem muito. Então Jó, ele não via mais o Senhor nas coisas, ele não via mais o Senhor operando nas coisas. Só que existiu um amigo que fez com que ele se reposicionasse. E esse amigo chama Elifaz.
ele está lá em Jó capítulo 15, versículo 12. Jó capítulo 15, versículo 12. Diz assim, ó, o amigo dele falando para ele: por que você se deixa levar pelo seu coração? Essa palavra coração aqui, o original dela é mente. É como se ele estivesse falando bem assim, ó. Por que você se deixa levar pela sua mentalidade? Por que você se deixa levar por aquilo que você acredita que é? E aí ali eles vão ter um monte de palavra, e depois Deus vem e transforma a vida dele, né? A gente não vai falar sobre isso. Mas lá no Jó capítulo 42, Jó fala depois, né? Que antes ele conhecia o Senhor de ouvir. Então ele conhecia Deus e obedecia a Deus pelo que ele ouvia. Mas as circunstâncias que aconteceu com ele, fez com que ele enxergasse o Senhor agora. Então, irmãos, o conflito na mente, ele pode causar duas situações para nós. A primeira é me afastar de Deus, e a segunda é fazer com que os meus olhos se abram para Ele, para que eu possa perceber e enxergar que Ele está passando diante de mim, que Ele está cuidando da minha situação. Amém? Porque olha só, o quão perigoso é eu viver pela minha mente. Se vocês quiserem abrir, mas senão não precisa. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, fala bem assim, ó: enganoso é o coração, e essa palavra coração é o mesmo coração que o Elifaz falou para ele, que é a mente. Enganosa é a mente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Agora olha só, eu, o Senhor, esquadrinho a mente, e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha o que fala em Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, ou seja, a mente do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque a minha mente, irmãos, o que a minha mente pode produzir de bom? O que a minha mente pode produzir de bom? Vocês já viram o tanto de doenças psicossomáticas que tem no nosso tempo? Doenças da mente. A mente produz doença, a mente produz muita coisa. A mente produz até um falso Deus, que até faz coisas. A nossa mente é poderosa demais, irmãos. A nossa mente é tão poderosa que a gente precisa ser guiado pelo Senhor. Por isso que tem um versículo que fala assim, ó. 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo, porque se operar a minha mente, eu vou fazer só coisas destrutivas para mim e para o meio em que eu vivo. Agora, se opera a mente de Cristo na minha vida, é totalmente diferente. Se opera a mente de Cristo na minha vida, aí sim, o Senhor me dá capacidade para desfrutar, para viver a boa, agradável e vontade de Deus. Quem que deseja desfrutar disso? O Senhor convida nós para que a gente tenha uma renovação da mentalidade. Porque se a gente ficar preso naquele passado, eu não vou conseguir sair de lá. Porque o passado, irmãos, é igual um poço que a gente cai lá dentro. É muito difícil a gente sair de lá. É muito difícil a gente sair de lá. Até que o dia em que o Senhor encontra liberdade no seu coração para você ser igual esse Elifaz aqui, para ajudar Jó, para estender a mão e falar para ele, falar: meu amigo, vamos junto, nós estamos juntos. Eu sei que o que você está vivendo não é fácil, mas vamos viver junto o que o Senhor tem para você, para nós? Vamos viver junto o que o Senhor tem para nós? Amém? Vamos viver junto, irmãos, o que o Senhor tem para nós? Mas para viver tudo isso, eu preciso sair fora do meu eu, para que Cristo seja formado na minha vida. Amém? Para a gente encerrar, irmãos, vamos voltar lá para Jó. Se vocês não saíram, é no mesmo lugar. Jó capítulo 11, versículo 13. Essa é uma palavra de cura para nós, amém? Essa é uma palavra de cura na nossa mente.
é uma palavra de cura para a nossa alma, é uma palavra de cura para o nosso corpo. Porque se a nossa cabeça estiver alinhada, irmãos, todo o resto vai andar em luz. Se a gente conseguir alinhar a nossa cabeça, acabou. O nosso corpo vai corresponder àquilo que a minha mente manda. Amém. Olha só o que diz lá. Se você dispuser o seu coração, e esse coração também aqui é o mesmo coração dos outros, se você dispuser a sua mente e estender as suas mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, olha só o que vai acontecer. Então você levantará o seu rosto sem mácula. Esse levantar o seu rosto aqui é você parar de olhar para o natural, parar de olhar para baixo. O Senhor vai erguer a sua cabeça para que você olhe para cima, que é para onde a gente deve olhar. Então você levantará o seu rosto sem mácula, ou seja, sem mancha, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como águas passadas. Irmãos, eu disse que esse aqui é uma noite de cura para nós. Essa noite é uma noite de cura na nossa mente, porque o Senhor está mostrando para nós aqui, que se eu dispuser o meu coração para Ele aqui, dispuser é no sentido de ser guiado corretamente. Essa palavra significa ser guiado corretamente. Se a minha mente for guiada corretamente e eu me render ao Senhor, que é o estender as mãos, se eu me render ao Senhor, se eu lançar para longe toda a iniquidade das minhas mãos, ou seja, o excesso de direito, o meu eu, iniquidade é excesso de direito, é o meu eu. Se eu lançar para longe o meu eu, e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, fala sobre uma condição de pecado. Se eu não permitir que a injustiça, o justo deve viver na minha vida, que é o Senhor. E olha só, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como águas passadas. Sabe o que é águas passadas, irmãos? É aquilo que não toca mais em você. Eu não sei se de repente tem alguém aqui que está preso na mente, porque era de uma forma, era de uma condição, como eu disse aqui, até os meus 25 anos, era de uma condição, e aquilo mexe tanto com a gente, que impede a gente de avançar no Senhor. Então, o seu passado não pode fazer com que você pare de caminhar em Cristo, mas que o seu passado seja uma mola propulsora para que você vá para Ele, não que você pare. Como de águas passadas, ou seja, aquilo não toca mais em você, aquilo não fere mais você. Já foi, já ficou para trás. Versículo 17, a sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, ainda que nessa condição que eu esteja, eu não vou deixar de viver conflitos na mente, ainda vai acontecer, só que agora numa condição diferente. Ainda que haja trevas, serão como amanhã, você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Tudo aquilo que Jó perdeu, o Senhor restituindo aqui para nós. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo mais. E muitos procurarão obter o seu favor. Amém? Irmãos, a nossa mente é muito sabotadora. Vocês viram o quanto de coisa maravilhosa que nós acabamos de falar aqui? Essa é a vontade de Deus para nós. É a boa, é a agradável e é a perfeita vontade de Deus. Mas para mim viver isso, para viver toda essa condição que nós lemos aqui agora, pode ficar de pé? Para viver toda essa condição que nós falamos aqui agora, eu preciso tirar esse meu excesso de direito. Eu preciso tirar o meu eu de cena. Eu preciso tirar todas aquelas coisas que eu achava que era bom, que era agradável, mas que não condizia com a vontade de Deus. Porque se eu continuar nesse caminho, eu não vou conseguir desfrutar. Eu posso até estar dentro de uma igreja, aprendendo sobre isso, mas se eu continuar com a mesma mentalidade,
Eu vou só aprender sobre isso, eu vou só aprender sobre a boa, sobre a agradável e sobre a perfeita vontade de Deus, mas eu não vou estar capacitado a desfrutar dessa vontade, porque tem uma das traduções, se eu não me engano, é NVI, que fala que, sobre a renovação da mente, que ela me dá a capacidade de experimentar e comprovar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, existe uma condição. E qual que é essa condição, irmãos? Que eu retire o meu eu de cena. Que eu retire o meu eu de cena. Que o meu eu diminua, para que o Senhor cresça. Que o meu eu desapareça, para que o Senhor cresça. Amém? A vontade do Senhor, ela é boa. A vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é agradável. E nós queremos desfrutar de tudo isso. Nós queremos desfrutar dessa boa vontade do Senhor, Pai. Nós queremos desfrutar da sua agradável presença. Nós queremos desfrutar, Senhor, daquilo que é perfeito nas nossas vidas, que é Cristo. Espírito Santo, nos dá a capacidade, Senhor, de entender uma palavra como essa, para que a gente possa viver, Senhor, de verdade, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nos dá a capacidade, Pai, de que Cristo seja formado na minha vida, que o Senhor nos dê força, Senhor, para aguentar o dia mal, que quando vier, Senhor, esse conflito na mente, que a gente não fique pelo caminho, mas que a gente entenda que isso faz parte de um processo, a gente entende que isso faz parte de algo que o Senhor está construindo na minha vida, e o meu passado me impulsiona para Deus e não me para mais. O Senhor diz que essas águas não nos tocarão mais. Que o Senhor nos dê capacidade para entender e para poder desfrutar de toda a boa, toda a agradável e toda a perfeita vontade dEle. Senhor, abra os nossos olhos, Pai. Abra, Espírito Santo, os nossos olhos, para que a gente não perca uma oportunidade de avançar no Senhor. Chega da gente parar a nossa caminhada por qualquer coisa. Chega da gente ser parado por nós mesmos. Chega de parar porque o irmão fez alguma coisa e eu não consigo perdoar. Chega, Senhor. Não é tempo mais disso. O tempo agora é de se encher de Cristo. O tempo agora é de não fazer com que as pessoas me parem, mas eu ir para Cristo para que ninguém mais pare a partir de mim. Porque assim como a Terla disse aqui no começo, nós somos influência para muitas pessoas. Uma pessoa que para, uma pessoa que é vencida pela própria mente, ela vai poder contar testemunhos sobre o quê? Que é muito difícil? Que estava muito complicado? Que o lugar de igreja é um lugar muito difícil? Que as pessoas são muito difíceis de conviver? É isso, irmão? Tem certeza? O Senhor usa cada um, o Senhor usa cada pessoa, o Senhor usa de todas as formas possíveis. A sua sabedoria, ela é infinita. O Senhor usa muitas situações para fazer com que Cristo seja formado em mim. De repente, todas essas dificuldades vai fazer com que os meus olhos se abram. O que o Senhor está me ensinando nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Você já fez essa pergunta? O porquê que eu estou passando por isso? Mas não numa condição de questionar Deus por que está passando, mas querer aprender com o Senhor o porquê. Então o Senhor vem com o teu Espírito Santo e ensina a nós. E aquilo muda a minha mente, aquilo muda a minha forma de pensar, aquilo muda a forma como eu vou me comportar. E a partir disso eu vou ser capacitado pelo Senhor para viver o plano dele para mim. Que nessa noite os nossos corações estejam abertos a tudo isso. Senhor, nos ensina. Nos dá, Senhor, essa capacidade de enxergar o Senhor em todas as situações, Pai.
porque nós sabemos que é só o Senhor, é somente o Senhor que pode fazer isso, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, que o Senhor venha e sonde o coração de cada filho teu aqui agora, Senhor. Vá curando, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos cura na alma, Senhor. Nós declaramos cura na mente de cada filho teu aqui que tem sido oprimido. Que haja liberdade nessa noite, Senhor. Que as cadeias se quebrem. Que agora ele possa desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oh, Senhor, nós declaramos o poder curador do Senhor sobre cada um aqui, Senhor. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Toque neles, Espírito Santo. Toca neles, Espírito Santo. É só o Senhor que pode fazer. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas curas, pelos milagres, pelas libertações, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, proteja a nossa mente, Pai. Proteja a nossa mente de todo ataque do mal. Proteja a nossa mente de toda influência que não seja o Senhor. Nos blinda da nossa própria vontade, Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que faz, Sim, Senhor. é menos por bens Sim, materiais. Senhor. Eu adoro pelo que Ele Aleluia, é. sim, Eu sou Senhor. dele, tudo é dele. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, Senhor. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cante! Deus me deu,
volte para o varão, que no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar, filho. Cante. E quem mandou Aleluia. Sim, Senhor. Quem mandou largar a rede? Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode testemunhar dessa paz? Alguém recebeu paz do Senhor aí? Louvado seja Deus. Essa é a condição de Deus para nós, irmãos. Essa é a condição de Deus para nós. Glória a Deus. Senta rapidinho. Queria passar só um recadinho. Irmãos, a gente está chegando perto do nosso encontro com Deus para homens. Amém? Eu vou falar agora especificamente para os homens aqui. Eu fiquei sabendo aí nos bastidores aí que as mulheres querem bater o recorde de inscrições. Quer passar assim, passar de monte assim de nós que é homens. Eu acho que nós, como homens, sacerdotes da casa, nós não pode perder essa batalha, irmãos. Nós não pode perder essa guerra não, irmãos. É uma guerra boa. Então vai lá, faz a sua inscrição. Nós falta aí, eu acho que 2 semanas, 3 semanas para acontecer. Tem algumas vagas ainda, não sei quantas são, acredito que não muitas. Então vai lá, faça a sua inscrição, fala com a Didi lá no final. Dá esse presente para